Olá, começa agora mais um Janela Educativa. Esta semana vamos falar sobre a comemoração dos 15 anos do curso de Engenharia de Produção aqui da Universidade Fevale. E comigo, no estúdio, está a professora do curso, Regina Teixeira. Mas antes de conversar com a professora, nós vamos assistir a uma enquete que fizemos com o pessoal nas ruas para saber se as pessoas têm o conhecimento do papel de um engenheiro de produção. Veja só. Eu acredito que o engenheiro de produção ele lide bastante com a cadeia da nossa indústria brasileira. Eu acredito que ele deve estar muito focado na questão de como é um processo de produção nessas indústrias, desde a matéria-prima até a fabricação, depois a distribuição, e lida até com mercados nacionais e internacionais. Eu acredito que ele esteja voltado mais para essa área mesmo. Tu sabe o que faz um engenheiro de produção? Eu acredito que o engenheiro de produção seja aquela pessoa que é responsável por todo o processo de produção e que ele define como vai ocorrer a produção, os insumos de produção. Eu acredito que seja essa pessoa. Sabe o que faz um engenheiro de produção? Eu acredito que ele atue basicamente em fábricas, administrando e controlando todo o processo de fabricação das coisas em geral, eu acho. E o ambiente de trabalho seriam empresas, mais da atualidade, que produzem diversos tipos de produto. Eu não tenho muita ideia, mas eu acredito que ele trabalhe com as melhorias de uma empresa, de uma fábrica, uma indústria, alguma coisa do tipo, que trabalha com produção de algum tipo de produto, mais envolvida nessa questão ergonômica e tal, das produções mesmo. Não faço muita ideia não mesmo. Eu acho que ele deve trabalhar assim na linha de produção para procurar fazer um planejamento de como obter assim, mais produção, mais lucro, para criar também melhores condições de trabalho. Tu sabe o que faz um engenheiro de produção? Exatamente não, eu faço ideia pelas indústrias que eu conheço, mas eu não saberia especificar a função do engenheiro agora se tu me perguntasse. E qual mercado assim que tu imagina que ele atua? Na área da indústria. Ok, então, professora, vamos começar o nosso papo. Eu queria saber primeiro exatamente o que faz um engenheiro de produção e como é essa questão aqui no curso da Fevale. Bom, o engenheiro de produção, ele é responsável, né, por gerenciamento de produtos e serviços, tanto em indústria, comércio, né, e na própria área de serviços, desde a recepção de matéria-prima até a distribuição do produto final. Né? Ele é um profissional extremamente multidisciplinar, ele atua dentro de 10 áreas de atuação, desde a pesquisa operacional, gestão estratégica, a própria gestão da produção, né? Justamente atuando em diversos pontos em um processo industrial. Certo, e como é que isso é trabalhado aqui no curso na Fevale? Como é que é a formação desse profissional aqui no curso? Bom, este profissional, ele inicia com a formação básica, tendo os aspectos da engenharia, tanto a parte de matemática, de física, de química. Aí, a partir daí, começa com a parte de organização industrial, planejamento e controle de produção, pesquisa operacional, gestão estratégica, engenharia econômica e de avaliações. Ou seja, se passa por várias etapas, né? Normalmente um curso de engenharia ele possui 5 anos, são 10 semestres ou 5 anos. Inicia com o ciclo básico, com toda a formação básica, como eu citei anteriormente. Depois se tem a formação intermediária, com a parte da resistência dos materiais, transferência de calor, começa também com processos industriais e a partir daí você vai aplicando dentro da estatística aplicada as ferramentas, como ele disse, pesquisa operacional, e também modelagem, simulação, ergonomia, né? Também planejamento, todo o planejamento organizacional, os aspectos relacionados à gestão de segurança do trabalho, inclusive uma das áreas que nós atuamos, né, seria na educação da engenharia de produção, né, como todo o engenheiro também pode atuar na educação. Então são diversas áreas, digamos assim, enfoques que se pode ter dentro da engenharia de produção, né? Também se atua na área de sistemas de produção,
também, como eu comentei anteriormente, todos os aspectos de planejamento, redução de custos, né? Todo o aspecto de otimização, projeto de produto, desde a sua concepção, análise de mercado, até a sua distribuição, a logística, né? Se trabalha com todo o ciclo de vida do produto, principalmente na redução de custos, na organização dos espaços, do layout, em todos esses aspectos. O engenheiro de produção é extremamente importante na sociedade, justamente por ele atuar nesses diversos pontos necessários na produção de produtos e serviços. Essa importância na sociedade eu queria retomar depois no próximo bloco com o professor Felipe Menezes, mas antes disso queria falar um pouquinho então da história do curso, né? 15 anos do curso aqui na Fevale, eu queria que a senhora contasse como é que é a sua participação nessa história. Bom, inicialmente me sinto muito orgulhosa de trabalhar nessa instituição. A engenharia de produção ela tem uma história muito interessante. Ela iniciou em 2001 com a engenharia de produção agroindustrial e em 2002 foi quando eu iniciei na instituição a convite da antiga coordenadora de curso. Foi quando iniciou a engenharia de produção, habilitação, calçados e componentes, que foi inicialmente uma proposta para uma parceria com a UERGS. Essa proposta acabou não iniciando, então, em vista disso, o curso, a universidade assumiu este curso e, a partir de julho de 2002, nós iniciamos o curso de Engenharia de Produção, Habilitação, Calçados e Componentes, que o Engenharia de Produção Agroindustrial iniciou em 2001, foi reconhecido em 2004 pelo MEC e encerrou as atividades em 2007. E o de Calçados e Componentes iniciou em 2002. 2010 houve uma mudança curricular, né, uma atualização curricular, passou a ser Engenharia de Produção, que o é até hoje, né? Eu coordenei o curso de 2002 a 2008, depois de 2010 a 2014. E como é que essa experiência, não só como professora do curso, mas também como coordenadora por 2 vezes, essa mudança, até as próprias mudanças do mercado, como é que elas acabam influenciando nesse seu trabalho como coordenadora, na eventual mudança de currículo, mudança de direcionamento do que tem que ser aprendido por um aluno no curso? Bom, isso é muito interessante porque existe uma característica muito importante dentro da engenharia. Como nós engenheiros somos regulamentados desde 1966, né, e temos também a ingerência, todos os cursos têm a ingerência do Ministério da Educação, né, nós estamos para e passo seguindo as recomendações tanto legais do Ministério quanto dos conselhos, né? Na atualização de mercado, na busca por novos perfis de formação, né? E digamos assim, um diferencial que a universidade tem e o nosso curso de Engenharia de Produção tem é justamente essa experiência de mercado, ou seja, todos os docentes do curso não apenas têm a formação acadêmica, mas têm a experiência de mercado. Alguns em paralelo. Com certeza, em paralelo, né? E isso é um diferencial muito importante, que chama bastante atenção e somos bastante elogiados, porque muitos dos nossos alunos, eles já vêm empregados iniciar o curso e posteriormente, obviamente, né, eles galgam uma promoção, né, recebem uma promoção, uma atualização profissional dentro da empresa com este curso, né. A primeira turma se formou em 2008, né, desse curso. Especificamente foram 2 alunos, os primeiros formandos, que já atuavam na área de calçados. Um deles, ele foi para a área de pneumáticos, ele está na indústria Michelin, já desde então, desde 2009, e ele é gerente industrial na fábrica da Michelin no Rio de Janeiro, né? Com muito orgulho, formado aqui na primeira turma de Engenharia de Produção, Habilitação, Calçados e Componentes. Bacana saber dessa história, professora Regina. Então, agradeço a sua presença aqui no Janela. Em seguidinha a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o aniversário de 15 anos do curso de Engenharia de Produção, dessa vez com o professor Felipe Menezes, atual coordenador do curso. Já voltamos.
Janela Educativa está de volta e no programa de hoje estamos falando sobre a comemoração dos 15 anos do curso de Engenharia de Produção que é oferecido aqui pela Universidade Fevale. Neste segundo bloco está aqui comigo o coordenador do curso, professor Felipe Menezes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar aqui. Obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho, a gente comentava com a professora Regina no bloco anterior, sobre a história do curso, sobre o que faz o engenheiro de produção. E eu queria saber do senhor, como atual coordenador, quais que têm sido os desafios atuais aí do curso com o mercado, esse mercado que talvez seja o mais mutante da história recente do país. Aí. Verdade. Como é que o engenheiro de produção está se virando nesse mercado atual aí? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. O mercado ele tem passado por um momento bem complexo, né? Crise política, econômica, e isso interfere, obviamente, em eu diria, praticamente todas as profissões. Eu acredito que o engenheiro de produção ele tem uma vantagem dentro desse contexto, né? Justamente por ele ter uma formação que mistura uma base científica das engenharias, que é uma base bem tecnológica, né, das ciências exatas em si, com uma bagagem de gestão que proporciona ao engenheiro de produção uma visão mais sistêmica tanto das organizações, indústrias, do mercado, do contexto econômico. E eu acho que o engenheiro de produção, nesse contexto, ele é fundamental dentro das organizações para pensar em estratégias de como a organização ela pode se virar nessa crise, como que ela pode desenvolver novos mercados, novos produtos, novas estratégias de atuação dentro da própria empresa, novos modelos de gestão que visa reduzir custo, aumentar lucro. Então, eu acho que a bagagem que o engenheiro de produção sai de um curso, nesse sentido, ele favorece a empresa atuar melhor dentro desse contexto de crise, né? Então, essa é a importância, digamos, do engenheiro de produção dentro das organizações, né, no ponto de vista do que a gente trata aqui na Fevale. Certo. A professora comentava no bloco anterior também sobre a formação interdisciplinar, né, do engenheiro de produção. Isso aí contribui bastante, imagino, também para essa inserção no mercado de hoje. A interdisciplinaridade é uma coisa que a gente valoriza e trabalha muito aqui dentro do curso, né? Então a gente está sempre estimulando o aluno em si, além de ele aprender questões que são técnicas da produção, como todas as áreas que a professora Regina citou, a ele ter uma atitude diferente de ser mais empreendedor, seja dentro ou fora da organização. A gente tem muitos alunos que são já empresários, têm seus próprios negócios, né? E ter essa atitude ajuda, né, ao ele desenvolver suas empresas e melhorar no mercado. Isso a gente trabalha muito aqui, em vários projetos e dentro de sala de aula e fazendo ações misturando turmas. A título de exemplo, né, a gente tem uma disciplina que ela é bastante comentada pelos alunos, que é do último semestre para os formandos, que se chama Projeto de Fábrica, que os alunos têm que aprender a projetar uma fábrica. Então, esse semestre, inclusive, a gente está fazendo um trabalho junto com uma turma de engenharia econômica. Então, os caras da engenharia econômica, eles estão com o olhar se a fábrica é viável financeira e economicamente, né? Enquanto que o pessoal da turma de projeto de fábrica está pensando no funcionalidade da fábrica. E esses produtos, depois, eles são doados para a sociedade, né, por algumas instituições carentes. Mostra esse lado também social. A gente usa resíduo, mostra o lado de responsabilidade ambiental. Então, isso é a interdisciplinaridade que a gente trabalha aqui. Eu me lembrei também de um fato interessante dessa disciplina, que no semestre que passou, um aluno inspirado todo esse desenrolar do semestre, ele acabou abrindo um negócio e hoje está empreendendo perante a crise, né? Então, acho que essa interdisciplinaridade ajuda muito, com certeza. Essa questão de ser interdisciplinar também traz certamente uma dificuldade para se fazer um currículo, né? Como é que é feito esse currículo do curso, pensando, por exemplo, comentaste agora sobre uma disciplina específica, mas como é que é pensado esse currículo do primeiro ao último semestre? De que maneira, por onde que ele tem que passear? E a professora comentou até algumas fases do
algumas partes de currículo, né, de como por onde que passa o profissional, mas como é que ele é construído, esse currículo? Hoje o currículo ele é bem disciplinar, ele está bem dividido, conforme a Regina apontou bem, né, a evolução do conhecimento técnico que o aluno tem que ter. O que hoje a gente tem feito, né, antes de uma mudança de currículo que se pensa, talvez aí para um futuro próximo, é trabalhar essas questões de dentro de disciplinas, juntando disciplinas e de projetos. Eu posso citar, por exemplo, um outro projeto que a gente tem aqui, que é de Indústria 4.0, que está estudando já a 4ª Revolução Industrial, e a engenharia de produção da Fevale ela é pioneira nesse assunto, com certeza no sul do país e talvez no país inteiro, né? Que trabalha essas questões de forma interdisciplinar, porque esse projeto ele pode ajudar tanto dentro das disciplinas, né, os professores de disciplinas quaisquer que tenham interesse naquele projeto, levar seus alunos lá no laboratório, a entender como é que funciona uma indústria 4.0, como vai ser uma indústria no futuro, e bem como esse semestre a gente está trazendo também alunos para trabalhar no projeto e eles se envolverem com isso, né. A indústria 4.0 ela envolve conhecimentos de engenharia de produção, de gestão, conhecimentos de eletrônica, de tecnologia da informação, de empreendedorismo, de fabricação digital. Então, ela é uma série de conhecimentos que talvez no currículo mesmo o aluno ele não tenha condições de aprender, mas que através dos projetos se torna possível. Então, de uma certa forma, essa interdisciplinaridade a gente traz em projetos dentro das disciplinas, projetos de ensino fora da disciplina e com a iniciativa dos próprios professores de articular essas ações aí. Já que a gente está falando dos 15 anos do curso, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história nesses 15 anos, né? Como é que foi o teu envolvimento inicial com o curso, até hoje sendo coordenador atual? Eu vou completar 10 anos já na Fevale, desde que eu acabei entrando aqui por um outro curso, que é um tecnólogo de gestão da produção, que já nem existe mais, hoje existe um outro tecnólogo de gestão da produção industrial, mas sempre fui professor de disciplinas da engenharia. E desde o início do ano passado eu assumi a coordenação, né, seguindo o belo trabalho que vinha sendo feito pela professora Regina. E hoje a gente está com um olhar de tentar enxergar como é que pode ser o curso no futuro, né? As mudanças hoje são muito rápidas, tudo muda muito rápido e a gente tem que estar pensando lá na frente. Então hoje a gente vem discutindo com os professores do curso como é que a gente já pode pensar o curso na frente e partir com estratégias diferentes aí para deixar o curso ainda melhor. E o que já se descobriu a respeito aí? O que dá para ser adiantado a respeito disso? Essa questão da interdisciplinaridade no currículo é fatal, a gente, né, vai ter que pensar isso. Inserir bastante questões de tecnologia, porque as tecnologias hoje elas são presentes, né? Eu costumo brincar que o próximo segundo idioma não vai mais ser inglês, vai ser programação. Porque hoje tudo é software, né? O celular é software, a máquina de lavar roupa em casa, o forno é software, a geladeira é software. Então, essas coisas elas têm que começar a aparecer mais forte dentro do currículo, como a própria eletrônica, sensores, a própria tecnologia da informação, realidade virtual. Então, a gente vem discutindo como é que a gente pode inserir dentro do contexto do engenheiro de produção todas essas questões. O que é bacana é que todas essas questões são abordadas também em outros cursos da Fevale, né? E aí que a gente vê como a universidade tem pensado isso de forma interdisciplinar, não só dentro do próprio curso, né, de engenharia de produção, mas também com outros cursos. Como é que são? O senhor comentou agora, por exemplo, com a engenharia econômica, né? Outros cursos que têm essas interfaces aí com engenharia de produção, tem acontecido isso bastante? No próprio projeto de Indústria 4.0 hoje participam, né, professores que têm relação com a engenharia eletrônica, professores dos cursos de tecnologia da informação, porque é impossível hoje em dia pensar em projetos, né, principalmente de futuro, que a gente vai resolver e dar conta com uma só área do conhecimento, então tem que misturar, né, e o curso de engenharia de produção por si só ele já proporciona isso, porque como ele tem um viés também, além de engenharia de gestão, ele consegue integrar várias dessas áreas. Então, por vezes, a gente tem muitos professores que já atuam no curso que também atuam na área de tecnologia, de TI, de eletrônica, de design, por exemplo. Então, isso já é bem articulado também dentro da sala de aula, além do projeto, né? Bacana, queria agradecer a sua presença, tanto a sua quanto a da professora Regina aqui no Janela de hoje. E parabéns pelo curso aí, que siga mais 15, 45, 50 anos. Que Deus te ouça. Obrigado. O Janela Educativa fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Fevale. Pelo YouTube também, curta a nossa página no Facebook. Nós voltamos na próxima semana. Até mais.